Olá, eu sou a Nancy Olá, eu sou o Diogo. e vamos apresentar através do Journal of Strength and Conditioning Research, publicado em março de 2022, o artigo Progressive Resistance Training Volume, que refere os effects on muscle thickness, mass and strength adaptation in resistance trained on individuals. Um, Ao longo deste trabalho, vamos observar os efeitos que o treino de resistência pode apresentar nas adaptações do músculo. Neste artigo, podemos ver que existe uma forma de maximizar estes resultados no treino e os investigadores procuraram, assim, encontrar efeitos de manipulação das variáveis de treino através da intensidade, o tempo de repetição, a seleção de treino e o intervalo de descanso, sendo que também existem outras vertentes, outras variáveis. Relativamente à hipertrofia muscular, após uma meta-análise, verifica-se também uma dose response, entre o número de sets semanais e a acumulação de massa muscular, sendo que esta é mais evidente em indivíduos com menos treino. Os objetivos. Ui, volta atrás. Os objetivos são investigar os efeitos de diferentes volumes de treinamento de resistência na força e hipertrofia muscular, avaliar a relação entre o volume de treinamento, e as adaptações musculares entre indivíduos treinados em resistência, analisar também os efeitos do número de séries semanais no ganho de força no agachamento e examinar a relação entre o volume de treino e o stress físico e emocional dos participantes. Podemos também comparar assim os resultados do prazer em esforço compreendidos durante o treino nos diferentes grupos experimentais. A sua metodologia. A metodologia para avaliar os participantes deste estudo investigou-se assim efeitos em três volumes semanais diferentes sobre o treino de resistência, sendo de 12, 18 e 24 séries, na força máxima, na resistência à força, massa magra e a espessura muscular em indivíduos treinados e a hipertrofia. Os participantes treinaram duas vezes por semana durante 8 semanas, isto é um mesociclo, e avaliaram-se também o esforço percebido e o prazer associado ao treino, como já dito anteriormente. Estes dados foram recolhidos antes e depois do treino, sendo que assim consegue-se perceber, sendo assim também como o final de cada sessão. Hum, Foram recrutados 47 indivíduos treinados em resistência a uma mesma idade, entre os 18 e os 35 anos. Hum, a divisão dos participantes em grupos mentais para comparar volumes de treino de resistência, realização dos mesmos exercícios, das mesmas intensidades por todos os grupos mentais, medição da flexão do joelho como variável dependente, avaliação da taxa de percepção subjetiva de esforço e a escala de sentimento, análise estatística das variáveis dependentes para avaliar os efeitos do volume de treino na força e adesão mínima de 90% aos protocolos de treino foram aspectos e técnicas de metodologia e metodológicas utilizadas pelas pessoas que realizaram o estudo. Eh, Os critérios utilizados para a avaliação foram a medição da flexão do joelho, a taxa da percepção subjetiva do esforço PSE e a escala de sentimento, como o meu colega disse anteriormente também na metodologia, o tamanho do músculo como uma variável dependente, a análise estatística das variáveis dependentes, as avaliações perceptivas de esforço e prazer associado ao treinamento e, como também dito anteriormente pelo meu colega, a adesão mínima dos 90% aos protocolos de treinamento.
Estes critérios foram fundamentais para a avaliação dos efeitos do volume de treino de força e nas adaptações musculares dos participantes deste estudo. Bem, aqui podemos, de uma forma muito facilitada, ver o porquê de terem no início do estudo 47 pessoas e apenas poderem ser analisadas 35 pessoas. Aqui vemos que das 47 pessoas apenas foram alocadas 45, porque 3 foram excluídas por razões que nem sequer estão ali muito incluídas no critério. Dessas 45 foram colocadas 16 nas 12 repetições, 14 nas 8 repetições e 14 também nas 24 repetições. Dessas 16, 14 colocadas, apenas concluíram 13, 12, 10. O que é que isso significa? Significa que apenas chegaram ao fim do treino, essas pessoas, e que as outras desistiram ou por motivos pessoais ou por lesão ou alguma coisa relacionada ao treino que os pudesse ter aleijado. Hum, Aqui neste gráfico conseguimos ver muito bem o, o que aconteceu e como aconteceu. E o porquê de apenas serem analisadas 35 pessoas e não 47. Agora, continuando, temos também este aqui, pequeno gráfico aqui, que contém as características dos sujeitos que foram efetivamente avaliados. Os 13, 12, 10. eh, Conseguimos ver a idade, a diferença da idade para cima ou para baixo é o 21,5 mais ou menos 2,3. Quer dizer que isso pode ser para cima ou para baixo. A body mass hum, tem muitos parâmetros. Todos os parâmetros estão aqui colocados e são as características do sujeito que foram efetivamente avaliados. As características dos participantes, tal como o meu colega disse, a sua faixa etária foi compreendida entre os 18 a 30 anos, sendo que nos 12 sets, nos 12 sets, neste caso, o número de participantes foi 13 e a idade está compreendida, em média, entre os 21, e entre os 21 anos, e assim sucessivamente nos 18 sets, compreendido também, em média sempre assim. A massa corporal, em média, também é de 23,5, mais ou menos, 5,7 quilos. 44 indivíduos, treinados em resistência foram recrutados para este estudo, sendo que os critérios de inclusão, é ser homem com idade compreendida, como disse anteriormente, entre os 18 e 35 anos, hum, e pelo menos terem 3 anos de experiência em treino de resistência. Os critérios da sua exclusão seria a história atual ou passada de uma pressão arterial alta, as arritmias cardíacas, a sensibilidade a AINES, anticoagulantes, ou medicamentos antiplaquetários. As suas características, foram consideradas ao selecionar os participantes para o estudo sobre os efeitos do volume de treinamento de força e hipertrofia muscular. Destes 47, foram só 35 estudados, e foram eliminados, como o meu colega disse anteriormente, por várias razões. Bem, aqui temos toda a apresentação dos dados recolhidos exposto em duas tabelas e um gráfico. Na tabela da esquerda conseguimos ver a Fat Free Mass e a Muscle Thickness Assessment, o que dos três grupos, o grupo de 12, o grupo de 18 e o do grupo 24, que é o grupo que realizou 12 repetições, 18 repetições e 24 repetições. E conseguimos ver a diferença entre o início e o fim, e que fica calculado com o valor ES. E na tabela da direita conseguimos ver o
feeling, o sentimento que eles sentiam depois do treino que foi avaliado. Fizeram a mesma coisa antes e depois. Em baixo, no gráfico, que na minha opinião facilita muito a observação deste tipo de estudos, conseguimos ver o peso que eles conseguiam levantar por repetição máxima dos três grupos, o muscle thickness e o fat free mass. Hum, Continuando, a discussão dos dados recolhidos. O objetivo deste estudo foi examinar os efeitos dos três volumes diferentes de treino de resistência, sendo o de 12 repetições, o de 18 repetições e o de 24 repetições, os três, no aumento de força muscular na parte inferior do corpo, não confirmamos a nossa hipótese inicial, que era. hum, não confirmamos a hipótese inicial, pois os nossos principais achados demonstraram aumentos semelhantes na massa e espessura muscular entre os grupos experimentais. Houve também uma forte tendência de que o grupo de 18 séries fosse mais eficaz no aumento da força máxima do que no grupo de 24 séries. Os resultados dos grupos foram muito semelhantes em relação à hipertrofia muscular e foram mencionadas as limitações do estudo, como baixa adesão de alguns participantes aos protocolos de treinamento, ou seja, alguns participantes não tiveram a adesão que deveriam ter ao estudo, podendo assim impactar nos resultados. Além disso, a curta duração do estudo foi apontada como uma limitação que pode ter influenciado as conclusões obtidas. Ou seja, eles também dizem que se o estudo pudesse ter sido maior, talvez os resultados pudessem ter sido diferentes. Essas limitações ressaltam a necessidade de considerar cuidadosamente os aspectos metodológicos ao interpretar os resultados do estudo. Agora, para concluir, embora a força máxima tenha aumentado significativamente em todos os grupos experimentais, os profissionais de força e condicionamento, bem como os praticantes que desejam melhorar o agachamento de uma repetição máxima, devem considerar a realização da faixa sedosa intermediária, por exemplo, 18 séries semanais, pois observamos aí os maiores efeitos. Ou seja, no espaço de 8 semanas, mesmo os profissionais de força e condicionamento, como os participantes que apenas desejam melhorar a posição máxima do agachamento, hum, deverão, de acordo com o estudo, utilizar o método das 18 repetições semanais. No que diz respeito às adaptações hipertróficas, ao treinar os músculos da parte inferior do corpo, 2 vezes por semana, durante um bloco de treinamento de 8 semanas, ou seja, 16 sessões de treinamento, eles devem estar cientes de que mais séries por grupo muscular por semana pode não se traduzir em maior crescimento muscular para indivíduos altamente treinados. Portanto, a prescrição do volume de treino resistência precisa ser individualizada, pois as respostas a um determinado volume podem variar consideravelmente entre indivíduos treinados em resistência. Obrigada. Não-